Amados irmãos, amadas irmãs, continuando com a nossa comunhão, podemos ver em Ezequiel, capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Agora, Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 a 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. O Senhor estava preparando Ezequiel para levar a palavra dele a outras pessoas, a outras nações. E ele estava falando para que ele não fosse como a casa de Israel, que era uma casa rebelde. E pediu para que ele comesse o rolo que o Senhor estava oferecendo a ele. Ele disse: come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Isso mostra que é possível fazer com que a palavra de Deus seja constituída em nosso ser quando nós comemos da sua palavra. Ele diz: abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. O Senhor quer que o nosso interior fique cheio da sua palavra, mas isso só será possível se nós comermos a palavra do Senhor. E aqui diz: eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Agora, vamos ver Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Podemos ver que naquela porção de Jeremias que vimos nas mensagens anteriores, nessa porção de Ezequiel e nessa porção de Apocalipse, o Senhor nos ordena para comermos da sua palavra, comermos o livro. E nos mostra que esse livro, essa palavra na nossa boca é doce como mel. Isso quer dizer, quando nós contactamos a palavra de Deus, mastigamos a palavra de Deus, saboreamos a palavra de Deus, nós sentimos um prazer, algo doce, nós temos desfrute. Mas em Apocalipse 10, 9, nos diz algo mais. Ele diz: certamente ele será amargo ao teu estômago. Isso quer dizer, quando nós desfrutamos da palavra de Deus, essa palavra penetra em nós. E essa palavra que penetra em nós começa a operar. Começa a trabalhar em nosso interior.
produzindo uma transformação. Por isso, ele diz que esse livrinho será amargo ao teu estômago, mas na boca seria doce. Isto é algo muito importante. Ele, nesse caso, João, não apenas recebeu, mas ele devorou, tomou para dentro de si. E aí podemos ver que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, começa a operar em nosso interior. Hebreus 4, de 12 a 13, nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa porção de Hebreus nos mostra que quando comemos dessa palavra, essa palavra se torna uma palavra viva, e essa palavra é viva e eficaz. Ela corta, ela penetra. Isso quer dizer, quando tomamos a palavra de uma maneira viva, ela penetra. E aqui diz penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aqui define para nós que precisamos permitir que a palavra penetre até dividir alma e espírito. Não é permitir que a palavra penetre somente um pouco, mas até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, até o ponto de fazer discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso mostra que quando nós recebemos a palavra de Deus entra e opera e abre o nosso ser como numa cirurgia, de tal forma que o nosso interior fica exposto. Por isso que aqui diz, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso quer dizer, quando eu tomo a palavra de verdade para mim, porque eu creio nessa palavra. Essa palavra é viva, eficaz, corta, penetra e expõe o meu interior diante de Deus. Aí eu vejo a minha real condição e eu posso dizer a Deus, Deus, faz a cirurgia em mim. Tira o que é inadequado. Tira, Senhor Jesus, tudo que não te agrada. Eu sei que um dia eu terei de prestar contas diante de ti. Então, por meio da sua palavra, Senhor, opera em mim. Você sabe, quando a palavra de Deus opera, por um lado, há um sofrimento, mas por outro lado, há gozo. Porque conforme Jeremias 15:16 diz, foram gozo e alegria para o coração. São minha satisfação e júbilo. Porque quando a palavra opera, Deus fica feliz. E quando Deus fica feliz, nós também ficamos felizes. E nós podemos ver, então, como é importante nós comermos a palavra de Deus. Inicialmente, a palavra de Deus é como leite. 1 Coríntios 3,
1:2 diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Podemos ver que no início da nossa vida cristã, o Senhor nos dá leite. E nós devemos anelar o leite. Olha, 1 Pedro 2, versículos 2-3, diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Sabemos que quando um bebê está com fome, quer beber leite. Deseja ardentemente. E nós também precisamos desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. E aqui diz, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aleluia! A palavra de Deus nos faz crescer. E depois diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Sim! Quando desfrutamos a palavra de Deus, nós crescemos, e esse crescimento é para a salvação, e temos a experiência de que o Senhor é bom. Isso nos dá alegria. Veja, que coisa tremenda, amados irmãos, amadas irmãs. Podemos comer a palavra de Deus, que a palavra de Deus não fique fora de nós, mas dentro de nós. E aí nós vamos experimentar coisas maravilhosas. Que o Senhor nos abençoe.